que é a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no último livro, o livro do Apocalipse, livro das Revelações. Daqui a pouco nós vamos ver algo a respeito do lugar onde nós vamos estar falando, para que você possa entender assim com um pouco mais de clareza aquilo que você está lendo e também aquilo que vai ser ministrado ao teu coração. Apocalipse, capítulo de número 3, que é onde nós vamos ver a quinta carta, e a carta direcionada à igreja chamada Sardes, aqui no local. Se fosse nos nossos dias, seria a igreja de Sorocaba, está lá em Vila Helena. Mas eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 3 de Apocalipse, onde está escrito assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Só vou dessa vez, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome do Senhor. Isso é algo que nós clamamos, querido, muito mais do que um favor de Deus, um auxílio de Deus para aquilo que nós queremos e buscamos. Isso é algo que nós clamamos e precisamos clamar, é pela nossa sobrevivência espiritual, é pela nossa salvação, é para que o Senhor nos ajude em todo o tempo contra as astutas ciladas de Satanás. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você apresentasse a tua vida diante do Senhor. Eu sei que a tua alma vale mais que o mundo inteiro, eu sei disso, mas eu gostaria que você reconhecesse o valor da tua alma também, e você apresentasse esse algo valoroso que o Senhor diz que tem valor e está em você. Eu gostaria que você orasse e apresentasse diante do Senhor nessa noite. Não fique de boca fechada, mas fale com o Senhor nosso Deus, porque só Ele é o nosso socorro, só Ele que pode fazer algo por cada um de nós. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que, oh Deus, um favor, Pai, está em Ti. Nós sabemos, Deus, que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos está em Ti. Sabemos, Deus, que acima de qualquer coisa, Deus, nesse mundo, Pai, sabemos, Deus, que o que supera todas as coisas, Pai, é a salvação das nossas almas. Poderíamos até, Pai Santo, buscar, Deus, oh Pai, a nossa casa própria, até mesmo, Deus, o nosso carro mais novo, um carro próprio, um carro para nós mesmos, até mesmo benefício, Deus, mas nada, Deus, supera, Deus, a salvação da nossa alma. Precisamos sim ter algumas coisas do mundo em que nós vivemos, Deus, mas a salvação para as nossas almas é necessidade, é questão de sobrevivência. Pai Santo, nós te damos graças, Deus, por mais esse momento diante do Senhor, por esse privilégio, Deus, que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui nesse lugar, Deus, fortalecendo as nossas vidas, Pai Santo, para nós permanecermos de pé na Tua presença, porque assim mesmo está escrito, que aquele que está em pé, cuide para que não caia, e nós queremos, Deus, esse cuidado para as nossas vidas, Pai. Embora nós sabemos que o justo, ele pode até cair 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o levantará, mas nós sabemos, Deus, que a dor da queda, Senhor, ela é grande, ela é forte, Senhor. Nós sabemos, Deus, que a consequência, as feridas, Deus, são inevitáveis, então nós preferimos ficar de pé na Tua presença, ainda que 1000 venham cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós queremos permanecer de pé diante do Senhor, diante da Tua presença. Oh Pai Santo, nos ajuda e nos fortalece, Deus. É a Tua igreja, Deus, que está aqui, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em especial esses que estão aqui, Deus, nós oramos, nós pedimos para que o Senhor possa abençoar, e o Teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar a cada um, Senhor, conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai Santo, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Pode se sentar, pode se sentar, em nome de Jesus. Como nós vamos falar a respeito de Sardes, gostaria que você observasse um pouco a respeito deste local em um vídeo onde fala a respeito desse assunto. Em nome de Jesus, gostaria que você prestasse bem atenção, tá bom? A
Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em um afloramento rochoso, não muito longe das margens ocidentais deste vasto território com o dobro do tamanho do Texas. Ele escreveu aos novos cristãos em 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos as antigas Sardes e Capadócia e descobriremos estas cartas de uma ilha solitária. Nós viemos até aqui a ilha de Patmos, a 80 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu, para pesquisar o significado de uma mensagem enviada daqui à cidade de Sardes. É uma mensagem especial, enviada aos mortos, isto é, aos mortos espiritualmente. Segundo a tradição, esta igreja do Apocalipse foi construída sobre a caverna, onde o apóstolo João teve as visões e escreveu o livro do Apocalipse. E foi onde Jesus Cristo lhe transmitiu mensagens especiais, cartas especiais para os crentes da Ásia Menor. Há séculos, peregrinos vêm a este lugar em homenagem ao apóstolo e suas previsões apocalípticas. Bom, nós não sabemos o local exato, mas sabemos que João escreveu suas cartas desta ilha, nesta colônia penal do Império Romano. Cristo, o médico dos médicos, tinha uma preocupação especial com os crentes para os quais João escreveu. Ele queria diagnosticar seus males espirituais. Ele queria prescrever alguns remédios. Presumimos isso pelo tom dessas mensagens e podemos notar uma preocupação profunda na mensagem dada à igreja em Sardes. É assim que ela começa em Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Isso é que é diagnóstico implacável. O que há de errado com este paciente? O paciente está morto. É o que este médico da alma diz. Seu nome, ou de uma igreja cristã, pode indicar que você esteja vivo. Você deveria estar vivo, mas na realidade você está morto. Bom, é neste ponto que grande parte dos médicos param de tratar o paciente. Eles suspendem a medicação, eles desligam os aparelhos vitais. É hora de chamar o necrotério. Mas Jesus Cristo não é um médico comum. Com Jesus Cristo existe esperança, mesmo quando o paciente é aparentemente terminal. Jesus pode fazer alguma coisa, mesmo quando a situação parece sem solução. Nos últimos séculos, os cristãos construíram esta pequena capela aqui. Era um forte contraste ao imenso templo de Ártemis. Os cristãos primitivos sentiam-se bastante isolados aqui. Não havia nada na cidade de Sardes que fortalecesse a sua fé. Perto daqui, um enorme ginásio romano destacava a força e a beleza física do corpo humano. E às vezes, nesta situação, fica difícil enraizar a vida espiritual. Ela começa a ruir. Mas os cristãos aqui pareciam estar sem meios visíveis de se manterem vivos. Havia muito pouco para alimentá-los. Faltavam-lhes condições adequadas para prosperar. E assim sua vida espiritual secou. E que prescrição o médico dos médicos tem para este povo através do apóstolo João? Na verdade, aparentemente, ela é bem simples. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Consolida o resto, as coisas que restam. Esta é a mensagem de Jesus Cristo ao povo daqui. Quando os crentes daqui olhavam em volta, tudo que viam eram coisas contra eles, oposição de todos os lados. Talvez você se encontre nessa mesma situação hoje. Você já chegou a um ponto em sua vida em que suas esperanças e sonhos morreram? Talvez se sinta assim agora. São os problemas: divórcio, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, tragédias ocorrem e a gente se sente morto.
Nossa vida espiritual se esgota. Estamos prontos para desistir. Mas o médico dos médicos tem uma mensagem para nós. Ele diz: ser vigilante, preste muita atenção e consolida o resto. Talvez você só consiga enxergar os cacos da sua vida, mas Jesus diz: eu posso fazer algo com esses cacos. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você me traga o que resta de você. Talvez seja muito pouco, talvez seja ridiculamente pouco, mas eu posso construir algo sólido com isso. Traga-me os cacos da sua vida. Há um motivo muito importante pelo qual este médico dos médicos nos traz esta mensagem em nosso pior momento. Ele é o Deus dos novos começos. Ele não só cura, ele também recria. Do nada ele cria algo novo. Os cristãos acharam que estas formações geológicas ofereciam excelentes esconderijos. Estavam em busca de camuflagem em um lugar onde pudessem se defender de forças superiores. Então esculpiram habitações nos picos rochosos. Eles isolaram-se nesta paisagem proibida. Mas que vista maravilhosa! Mas uma caverna talvez não seja a casa dos seus sonhos. Para muitos crentes que vinham para cá, isto devia parecer o fim da linha, ou o fim do mundo. Com certeza eles achavam que sua vida acabava aqui. Restavam-lhes apenas alguns cacos de sua vida, pois trouxeram muito poucos para cá enquanto fugiam da perseguição. Em outras palavras, poderíamos pensar que este pequeno grupo de cristãos estava como morto. Bom, pense novamente. Os cristãos também conseguiram construir igrejas aqui em Capadócia. Veja em Apocalipse, capítulo 3, em versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. O médico dos médicos pede aos que enfrentam a morte espiritual para lembrarem-se. Lembrarem-se das coisas maravilhosas que eles aprenderam sobre Deus. Lembrarem-se do tesouro que foi entregue em suas mãos. Amigo, quando a esperança já não existe, lembre-se. Quando sentir-se espiritualmente morto, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez por você no passado. Lembre-se do que lhe foi dado. Lembre-se do que você ouviu. Jesus tem uma forma de criar algo glorioso a partir do que você se lembra. Vamos ver mais uma mensagem que o médico dos médicos deu ao povo em Sardes, o lugar dos mortos. Podemos encontrar em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Amém? Amém. Vou deixar um trecho. Se couber no DVD, a gente vai estar colocando também para abençoar a tua vida, né, querida? E são informações preciosas, e quando você vai lendo a Bíblia, você passa a ter um pouco mais de entendimento, começa a abrir um pouco mais a mente a respeito daquilo que você está lendo. Então, amado, diz assim o verso 1, embora nós já ouvimos alguns trechos de alguns versículos sendo citados, mas eu vou estar lendo. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes. Já comentei por isso várias vezes, que Deus ele não trata, ou o Senhor não trata diretamente com a igreja, mas ele trata sempre com o representante da igreja. E esse é o motivo onde nós sempre falamos, onde nós sempre batemos nessa tecla que quando nós olhamos e quando nós vemos, conversava ontem com alguém a respeito da autoridade espiritual, algo muito sério que muitas vezes não é levado em consideração, e tem até um livro que fala bem a respeito desse assunto, né? Síndrome de Lúcifer, um livro de Paulo Romero. Eu falo também escreveu alguma coisa relacionada ao assunto, mas Paulo Romero é bem interessante. Síndrome de Lúcifer fala assim a respeito de alguém que às vezes tem dificuldade assim, de se colocar debaixo de autoridade, coisa assim. Fala a respeito de rebelião, aquela coisa toda. O que aconteceu no céu? Enfim, mas o Senhor ele sempre trata com o representante da igreja. Ele nunca trata diretamente com a igreja. Ele, depois que ele fala com o representante, aí depois ele
às vezes acaba tratando com a igreja. Como você vê em Malaquias, ele trata com o povo, mas antes tratou com os sacerdotes. Foi assim, e sempre é assim. Então, querido, o anjo que está na igreja, que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando nós olhamos lá para o livro de Isaías, no capítulo 11, se você tiver a oportunidade, você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai encontrar o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 11. A partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos só para você ter uma ideia a respeito daquilo que está falando em Apocalipse. Isaías capítulo 11, a partir do 1º versículo. Amém? Está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando a respeito de alguém. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito do temor do Senhor. Se você contar aí, está falando a respeito de 7 Espíritos que vai repousar sobre esse. E continua dizendo: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo os seus olhos, ou seja, segundo a vista, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui ele está falando a respeito de Jesus. Então, quando se fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, é claro que existem linhas variadas de pensamento, não entrando diretamente nessa questão, mas quando se fala a respeito dos 7 Espíritos de Deus, está falando também a respeito da plenitude de Deus, de algo completo que é de Deus para a vida da pessoa. E nós sabemos a respeito do ministério de Jesus, né? Jesus era sacerdote, pastor, profeta. Jesus era tudo, na verdade, era alguém completo. E ele continua dizendo assim a respeito das 7 estrelas. E é interessante quando a gente fala a respeito de linha de pensamento, né? Quando fala a respeito das 7 estrelas, é interessante que uma das linhas de pensamento, elas são comparadas até mesmo aos anjos. Outros comparam as igrejas do Senhor. É interessante quando a gente fala a respeito dessas linhas de pensamento que existem, principalmente quando se fala no livro do Apocalipse. Mas ele continua dizendo: eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. O que está escrito na sua Bíblia? É o mesmo que na minha? Está escrito exatamente assim? Amém? Ele diz assim, eu vou ler aqui então junto com você. E ao anjo que está na igreja de Sardes, escreve: diz o que tem 7 Espíritos, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Por que ele está falando a respeito disso? O irmão, nesse comentário, ele fez ressaltou algumas coisas a respeito de enfermidade, querido. Eu só quero fazer um comentário com você. Normalmente o que acontece com a pessoa que ela está enferma? Porque antes da morte vem enfermidade, ou raramente a pessoa simplesmente morre de repente. Porque tem pessoas que morrem, nós falamos, do nada. Mas na verdade todas as coisas estão escritas diante do Senhor. Mas normalmente, antes da morte, primeiro vem a enfermidade. A pessoa passa a não estar bem. Ainda que seja demorado ou rápido, mas a pessoa fala assim: estou com dorzinha aqui. Vai com dor de dente, volta no caixão. Mas a princípio teve como por exemplo, você já viu chover, por exemplo, sem nuvem no céu? Você já viu isso? Você nunca viu, né? Ai, que tempestade, você olha lá, o céu está azulzinho. Você fala: gente, não existe isso, amado. Eu já vi coisas sobrenaturais, mas isso eu nunca vi. Isso para mim é novidade. Então, primeiro o tempo se fecha. Depois você vê lá aquelas nuvens escuras carregadas, né? Depois tem todo aquele processo lá da chuva. Mas, ou seja, a princípio vem a enfermidade espiritual.
trazendo isso e transportando isso para o mundo espiritual. Primeiro vem a enfermidade espiritual. E quando nós estamos enfermos espiritualmente falando, o que nós precisamos? O que é a igreja na verdade? A igreja é um celeiro de pessoas. Se você na verdade analisar o que é a igreja, mano, eu sei que você pode ter um chamado e você fala assim, acho que não sei não, se eu vou ser pastor, acho que eu vou ser outra coisa. Se você olhar o que é a igreja. O que é a igreja? Na empresa onde você trabalha, você pode encontrar lá, sabe, talvez você chegue lá e fale assim, mas eu vou encontrar um monte de problema. Mas você vai resolver os problemas ali, e aparentemente, né? Principalmente quem trabalha com máquina, né, André? Não reclama, né? Se acertou, ela fica, né? Vai embora. Até a próxima peça desgastar e apresentar problema de novo. Mas normalmente, a igreja é um celeiro de pessoas, todas cheias de problema. Pastor, também tem problema. Todas cheias de problema, elas se ajuntam neste lugar buscando a ajuda de Deus. Se você, tendo problema, você acha que não tem pouco, deve ter muito. Você acha que já é muita coisa. Agora imagine um monte de pessoas cheias de problema no meu lugar. Vai para imaginar como é que é? Só Deus na causa, né? Só Jesus, né? Entrando nesse negócio, né? Por isso, você percebe que nós precisamos da presença de Deus? Às vezes a pessoa imagina e busca a perfeição do irmão. É claro que todos os dias nós precisamos buscar a estatura de varão perfeito. Isso, amado. Nós sempre temos que estar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas a igreja é um celeiro de pessoas que buscam. Olha, amado, a pessoa ela não vem na igreja quando ela fala assim para si mesma, eu estou bem demais, minha vida está maravilhosa, perfeita, eu acho que eu vou igual uma igreja. Está sobrando tudo, sobrando paz, sobrando amor, sobrando dinheiro, sobrando tudo. Então tem, sabe, sobrando até tempo, acho que eu vou na igreja, vou adorar o Senhor, vou ser fiel ao Senhor. Aonde isso, amado? Aonde não existe essas coisas nesse mundo, não? A pessoa vem na igreja, amado, quando bateu a cara no chão. A pessoa vem na igreja quando o casamento explodiu, ele está querendo recolher tudo de volta. A pessoa vem na igreja quando a porta do trabalho fechou, não abre de jeito nenhum. Ela está lá com a mão na maçaneta, com a chave na mão, parece, mas não abre. Ela vem na igreja, querido, quando as coisas estão perdidas, praticamente. Ou quando tem aquele sentimento de depressão, a pessoa ela está para baixo mesmo, aí ela vem buscar o Senhor. Porque está escrito que o Senhor é o nosso ajudador, Ele se coloca como nosso ajudador, e por isso que a pessoa vem na igreja. Então esse é o motivo de as pessoas virem na igreja. Então, querido, quando ele diz assim, a respeito de parecer estar morto, às vezes a pessoa ela se converte, ela conhece o Senhor Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida, já vamos entrar nesse assunto, mas ela, embora tenha o nome escrito no livro da vida, Moisés também, lá no Antigo Testamento, fala a respeito desse livro. E é interessante que a partir do momento que ela tem vida, ela passa a ter vida, porque vem aqui, amado, só está enfermo quem tem vida. Você já viu um defunto reclamar que está doente? Quando o cemitério fazer alguma visita, eu não gosto dessas coisas, mas quem vai? Quando for no cemitério, você ficou sabendo, o defunto reclamando, eu estou com umas dores aqui, né, do lado, você já viu algum ninguém reclamando? Se ouvir, repreenda em nome de Jesus, porque não vem de Deus. Repreenda. Com aquela boca de fundo, sai desse corpo em nome de Jesus, porque tem coisa ali que precisa sair dali. Então, querido, quando normalmente a pessoa tem vida, aí ela começa a sentir algumas coisas. E quando a pessoa sente, homem que é assim, homem amado, desculpa a expressão, vamos falar da nossa classe, homem, não é que é um problema, homem é uma bênção. Mas a mulher, ela tem lá o cronômetro dela, a agenda dela com o médico e ela acompanha direitinho. Pelo menos a maioria delas. Mas o homem só vai do médico quando está morrendo. Você sabe, meu pai, eu não tenho meus pais, meus avós, eu perdi 5 pessoas, 4 pessoas em 5 anos dentro de casa. Meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó. Aqui dentro, aqui nessa. Onde eu moro agora. Então, querido, sabe quando meu pai foi no médico? Primeiro ele foi quando teve derrame, foi uma vez. A segunda ele foi para ficar, para voltar no caixão. E ele fala, nunca precisei de médico. Não precisou, mas quando foi, né? Foi para valer. Foi para tirar o atraso, né? Para estar trabalhando com o médico. Então, homem funciona assim. Então, está doendo aqui? Não, imagina, homem chora, homem é assim, né? E vai, depois quando vai, aqueles enroscos e passa a carregar aquele peso a vida toda, só porque não foi prudente. Eu sei que o homem chora, eu sei que o homem resiste até um pouquinho mais, mas é cuidado do nosso corpo, que é tempo, que é morada de Deus, que é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo eu creio que merece o melhor, amém, amado? Então, até mesmo uma caminhadinha aí, uma corridinha aí, né? Nas calçadas da Avenida Ipanema não faz mal para ninguém. Alguns vão para a academia, mas não faz mal para ninguém, tá bom, querido? Você tem que cuidar daquilo que você pensa que é seu, mas é do Senhor. Nós precisamos, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, meu corpo, Deus cuida dele, Deus cuida. Com certeza o Senhor cuida. Ele fortalece as nossas vidas, nos abençoa, nos dá graça, Ele nos motiva a caminhar, a vencer, mas
Você quer que ele desça aqui na terra e fale assim: meu irmão, vamos fazer uma caminhada hoje, vamos lá, eu vou com você. Desce um anjo, vamos lá, irmão, vamos lá, eu vou com você, imagina. Vamos fazer uma corridinha aí, faz bem para a saúde. Você acha que isso, amado? Nós temos a nossa consciência, amado. Somos dotados de inteligência, temos o Espírito Santo. Puxa, se é bom para nós, vamos fazer. Não é pecado, não vai transgredir a lei de Deus, não. Maravilha, vamos lá. Vai fazer bem, então vamos em frente. Então, querido, mais um homem tem essa dificuldade quando se fala a respeito de enfermidade. Quando o problema ele vem para assolar mesmo, ele fala assim: mãe, eu estou aguentando. Aí vai chamar o SAMU, né? Chama o resgate. Nem vai de carro de onde chama o resgate para levar o abençoado. Então, querido, mas a enfermidade ela tem que começar a ser tratada. E você percebe que a enfermidade, por mais grave que ela seja, quando ela é tratada no começo, consegue. Os médicos, é claro que Deus está acima de todas as coisas. Se ele falar que vai, querido, ore a Deus para que o Senhor venha consolar, porque vai mesmo. Mas, assim, enfermidade comum, quando ela é conhecida, ou ela é vista no começo, ela pode ser tratada e até mesmo medicada com facilidade, sem problema. E a pessoa convive com isso e vive mais do que era sadio e não buscar o médico. Mas, querido, quando a enfermidade ela vem, a pessoa ela começa muitas vezes a dizer: mas isso aqui não é nada não. E você sabe quando a gente fala a respeito de enfermidade no mundo espiritual? Quando, por exemplo, eu chamo de enfermo, querido, eu chamo de enfermo, por exemplo, vou falar de mim, você traz para a tua vida, tá bom? Eu chamo de enfermo, por exemplo, quando eu quero buscar algo que é bom. Aliás, eu sei que algo é bom para a minha vida e eu não faço. Eu vejo isso como uma enfermidade, uma deficiência que eu tenho. Sabe, querido? Porque alguém que tem um sentimento natural, querido, é quando você olha para o Gadareno. O Gadareno é aquele que está escrito lá do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Quando ele era perturbado, atormentado, ele saía quebrando as correntes, não deixava ninguém passar por determinado caminho, e violento, bravo, ele andava praticamente nu. Mas quando ele conheceu Jesus, ele foi liberto por Jesus, ele foi para aquele que Senhor. Ele insistiu para ir com Jesus. Jesus falou: não, você vai e você fala lá para os teus com grandes coisas Deus fez na tua vida. Mas o sentimento natural da pessoa é esse: para alguém que faz o bem. Não, eu quero ir com você, eu quero ir com o Senhor, eu quero te acompanhar, Senhor. O sentimento é esse. Então, quando, por exemplo, o sentimento natural do cristão, vou falar de mim, o sentimento natural para mim, qual é, querido? Se eu sei que o Senhor Jesus ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, se eu sei que Ele quer me dar vida, se eu sei que Ele tem um lugar maravilhoso para mostrar para mim. Deixa eu interromper a Patrícia. Você pode mostrar a página da tela principal para mim? Se eu sei, querido, que Jesus tem um lugar maravilhoso para mim, onde Ele não permitiu que tenha um homem construísse, mas Ele próprio foi construir, porque é um lugar perfeito. Lá na área de trabalho. Olha só, querido, olha só o que representa isso. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia? A noiva, e lá, olha só todas essas testemunhas, e ela vai se encontrar para se casar com o noivo. Olha como é que é tudo isso, querido. O Senhor Jesus, o Cordeiro, que representa o noivo, e a igreja aqui representando a noiva, adornada, olha só o vestidinho dela branco, bonito, todo perfeitinho, vai se encontrar com o Cordeiro. Jesus, ele tem tudo isso para nós. Agora, você acha que o meu sentimento, não coração, é saber que Jesus tem tudo isso de maravilhoso, e um fulaninho infeliz, ele quer matar, roubar, destruir a minha vida? Você acha que eu vou ficar na minha casa para ser destruído? Sendo que Jesus, ele tem tudo de bom para mim. Misericórdia, né? Não precisa nem ser muito inteligente para colocar as coisas no lugar, para raciocinar. Amém, querido? Então, quando nós temos e percebemos, querido, a necessidade, puxa, não estou tendo mais o desejo de buscar Deus. Parece que eu estou colocando algo diante do Senhor, porque muitas vezes a gente fala de idolatria. O que a gente tem por idolatria? Quando a gente fala lá, por exemplo, naquilo que está escrito em Êxodo, capítulo 20 em diante, Jesus falou também sobre isso, e os apóstolos, mas enfim, e os profetas, mas enfim, quando a gente fala a respeito de idolatria, sabe o que a gente imagina sobre idolatria? É assim, por exemplo, um santinho no bom sentido, né? Paulo, aqui a pessoa, assim, o santinho assim, com as mãozinhas assim, uma orelhinha aqui em cima, assim, todo caridoso, e alguém adorando, alguém reverenciando aquilo ali. A gente imagina simplesmente isso, idolatria. Mas idolatria é tudo que eu coloco acima de Deus, ou igual a Ele. Isaías 42:8 diz que o Senhor Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, e nem é com as suas imagens de escultura. Não divide a glória dele com ninguém. A mulher pode ser idolatria. Tem muito marido que idolatra a mulher. Ele não faz por Deus o que ele faz pela esposa, não faz.
tem que tratar com carinho, querido, amar assim como Cristo amou a igreja. Mas não idolatrar, querido. Amar é uma coisa, idolatrar é outra. Tem pessoas que trabalham 24 horas por dia, mas 1h30 no culto é muito. Ainda mais agora que o pastor colocou um relógio aqui, né? Já coloquei para nem ter trabalho, porque dá ansiedade, querido. Eu estou torcendo, vai que acontece algum problema, torcendo para olhar para trás. Já coloquei um digital aqui para não ter problema, e coloquei um aqui, um analógico, para a pessoa já nem se esforçar para isso, né? Então pode olhar no relógio, não tem problema nenhum. Mas 1h30 aparece muito. Esse culto que não acaba logo, da hoje domingo vai demorar um pouquinho mais. Amém, querido? Nós estamos preparando para quê, querido? Nós estamos preparando para morar na Nova Jerusalém. Você acha que lá nós vamos ficar olhando para relógio? Lá nem relógio não vai existir. E nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Agora vem aqui, entre nós aqui. Se a gente não está preparado para estar 1h30 com Jesus, você acha que para ficar na eternidade, você acha que os camaradinhos vão reclamar? Tem Senhor, eternidade, negócio vai doar. Não se coisou, eu preferia ficar na terra. Olha que nem o povo lá do que Deus estava livrando eles, eu preferia ficar no Egito. Querido, o Senhor tem. O melhor lugar que você pode estar, querido, nesse mundo é a casa do Senhor, é a presença do Senhor, querido. Diz que o melhor livro que você pode estar para estar lendo e meditando é esse aqui, ó. Existe outro melhor. Então você pode, querido, mergulhar, viajar nesse livro aqui de um lado ao outro, sem problema, querido. Não vai fazer mal para você não, muito pelo contrário, vai te fazer muito bem, você vai ver só. Então, querido, ele continua dizendo aqui: ser vigilante e confirma os restantes do que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, estava faltando alguma coisa. O Senhor, Ele sonda, Salmo 139, Ele sonda as nossas vidas. Acabamos de louvar ao Senhor com essa canção. Ele esquadrinha os nossos corações. E quando as obras, ele diz aqui que quando as obras não são perfeitas, não significa que a pessoa não adora a Deus, querido. Não significa que a pessoa não busca a Deus. Não significa que ela não prega a respeito da palavra de Deus. Não significa que ela não evangeliza. Não significa isso. Significa também que muitas vezes ela não faz todo o coração. O corpo está aqui, mas o coração está longe, está viajando por aí. Depois que eu sair daqui, nesse louvor, a tua fidelidade. Depois que eu sair daqui, eu vou passar no torcida, uma pinguinha. Leva-me além do que eu posso imaginar. Puxa, você vai ver. A namorada está esperando lá na esquina. Uma pessoa está esperando lá na esquina. E aí, tua fidelidade, amada. Isso aí, obras difíceis, são feitas sim, mas não são perfeitas. Perfeito é apaga, passa uma borracha, pelo menos essa hora e meia que nós estamos. Passa uma borrachinha aqui. Eu sei que nós temos essa facilidade de carregar algumas coisas conosco, mas pelo menos esse espaço, esse tempo, esquece um pouquinho daquilo que você tem lá fora e busca a presença de Deus todo o teu coração. E se nós não fizermos assim, nós não vamos encontrar Jesus, querido. Enquanto nós não buscarmos ao Senhor todo o nosso coração, vai existir muitas pessoas na igreja, querido, infelizmente ainda com depressão, dentro da casa do pão passando fome. Vê se pode um negócio desse. Como que a pessoa estivesse dentro de um açougue, do lado de um espetinho ali, um flasquinho cheiroso, com dinheiro no bolso, mas com fome, dó de gastar, sabe, que essa vai contar para outra coisa. É a mesma coisa, querido, ela morre de fome, tendo o recurso, querido. Busca o Senhor todo o teu coração, se lança diante do Senhor. Você lembra quando nós estávamos na balada do mundo? A gente passava a madrugada, eu e minha esposa, a gente fazia isso, passava a noite nas baladas, a gente passava na domingueira, no recreio, mano. Amado, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Dormia no ponto de ônibus, amado. Só para ficar junto, para ver junto. E hoje, 5 minutinhos a mais. Tomou terminar muito depois do horário, agora pronto, agora deu. Se prepara para se encontrar com o seu Criador, amado. Se prepara para se encontrar com o seu Senhor. Porque para Deus não existe relógio, não existe tempo. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele comanda, está no domínio, está no controle de todas as coisas. E muitas pessoas, elas retrocedem exatamente por causa do tempo, querido. Deus dá um tempo para provar o coração dela. Deus não quer nada comigo. Ele sempre quis. Desde que Adão escorregou lá no jardim do Éden, Ele sempre quis, sempre chamando nós para o compromisso. Então muitas coisas, até mesmo as coisas que nós não nos agradamos, e elas acontecem exatamente conosco, que parece que vim para tirar paz, amado. Entenda como um tratamento de Deus para a nossa vida. O Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor quer nos lapidar, querido. Até mesmo com as coisas mais desagradáveis que acontecem com cada um de nós. Naquele tempo, querido, existia assim a adoração a deuses
da época, os romanos também, sim, eles oprimiam os cristãos. Aliás, os romanos sempre oprimiram os cristãos e hoje não é diferente. Mas existia adoração aos seus ídolos. E também, querido, adoração ao imperador romano, também a Artemis, também a deusa, querido, da fertilidade, que era uma adoração, a deusa da guerra, a deusa da fertilidade, que era uma adoração direta para essa deusa. Como nos nossos dias, por exemplo, nós podemos falar a respeito daquela que está em Aparecida do Norte. Sabe que está na Aparecida do Norte? Então, a Aparecida do Norte, se você não sabe, é a Roma brasileira. E tua chega perto, mas a Aparecida do Norte é a Roma brasileira. O Roma investe em Aparecida. Agora a Aparecida parece que investiu aqui, né? no Jardim Rodrigo. Esse seminário aqui, que tem um olhão que tudo vê lá, sabe? Aqui na curva do Jardim Rodrigo. Se você não for, vai lá para você ver a blasfêmia. Mas enfim, eles sempre perseguiram os cristãos e hoje não é diferente. Mas, querido, tudo isso para quê, querido? Tudo isso para quê? Tudo isso para matar, tudo isso para sufocar, tudo isso para tirar a atenção do Deus verdadeiro que é o nosso Deus. Então, tudo que acontece no mundo físico e no mundo espiritual, querido, é para tentar muitas vezes tirar a atenção. O inimigo tem feito para tentar muitas vezes tirar a atenção. Como, por exemplo, você sabia que, por exemplo, a mesma empresa, já pode estar terminando, não vai dar tempo nem de chegar até a metade, mas vou fazer um comentário com você por causa do nosso tempo. Você sabia, por exemplo, que a mesma empresa que, voltando a falar a respeito desse assunto, que está por trás desse implante de chip lá dos americanos, onde o Obama ele está marcando todos os americanos. Você sabia que o acordo já foi assinado há tempos também com a empresa aqui no Brasil, e os brasileiros também estão destinados a isso, porque essa lei já existe, já está andando também já faz tempo. Não entrou em vigor ainda. Os caras às vezes fazem aquelas coisas por baixo do pano, assim, sabe, tudo escondido, junta os 2 ou 3 na prova e depois assim funciona. Você sabia que, por exemplo, a Microsoft, ela foi obrigada, o Facebook ela também, a passar dados para o governo americano, porque ele pediu, ele exigiu dados. Facebook, então olha só, quem tem rede social, tem na rede social, toda, e nós temos lá com os nossos cultos todo dia. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar glória a Deus lá pro Moreninho, lá na Casa Branca, se ele quiser. Então, amado, só que pediram os dados dos todas as pessoas que têm, por enquanto, o número de pessoas, mas, quer dizer, para quê? Para ele adicionar como amigo? Você acha que é para isso? Sei. Então eles têm assim, controle, querido. Tudo para você fazer um cadastro, para você fazer uma ficha, vamos supor, um currículo numa empresa, você tem que ter e-mail lá, você tem telefone, você tem endereço, você tem que ter o cadastro, está gravado lá, informação tua. Então nada, querido, a tua conversa, querido, ela é gravada, não sei se você sabe disso, você não tem liberdade nenhuma para nada nesse mundo. Até a tua oração que você faz no teu cantinho, lá no teu quarto, você acha que você está sozinho, o Senhor está te ouvindo, mas também tem demônios ali em volta, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor diante do Senhor. Então, a tua conversa que você acha que você fala em segredo, veja só quando eles quebram o sigilo das pessoas, tanto o bancário quanto os outros aí, você vê, o sujeito ele rastreia a conversa de 10 anos atrás, das pessoas lá, e descobre tudo aquilo que foi falado, o pessoal achou que estava falando em secreto. Você acha que isso é segredo? Você acha que existe alguma coisa escondida aí também dentro dos homens, querido? Os homens eles estão no controle de tudo. Porque quando Jesus vier, eles vão chegar para dominar o mundo. Porque o mundo já no maligno mesmo. Mas o que é esse mundo aqui mesmo? Não tem nada de bom. A única coisa que tem de bom é aquilo que nós fazemos nesse momento de adoração ao Senhor. De família abençoada que Ele nos deu, nós cuidamos dela para um dia nos apresentar ela também diante do altar do Senhor. Mas o que Ele tem de bom, o que o mundo tem de bom foi o que o Senhor nos deu. Isso nós carregamos e vamos carregar com toda a nossa força. Mas eu quero dizer, continuar lendo para você assim, bem breve. Lembra-te, pois, de que tens... Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti, sobre vocês como um ladrão, e não saberás em que dia e que hora. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também trata a respeito desse assunto. Ou seja, vou parar por aqui, senão o tempo vai se estender muito. Ou seja, você está entendendo a respeito do que ele está pedindo para a igreja de Sardes? Ele não está falando de uma novidade, mas daquilo que a igreja já ouviu. Você percebe? Então, algo que eles já têm, querido, algo que eles já ouviram e já também já receberam. Ou seja, se ouvimos, guardamos no coração. Mateus capítulo 13, parábola do semeador.
Se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração maligno, ele tem liberdade para vir arrebatar. Então meu coração tem que estar livre, limpo, para que o Senhor possa fazer a obra. Para eu abrir para a semente, a boa palavra vir no meu coração, encontrar um lugar para que ela não seja arrebatada. Eu sei que às vezes o cansaço do dia, eu sou assim, eu tenho umas estratégias. Por exemplo, quando eu estou assim meio cansativo, eu não sento. Vou na casa da pessoa, às vezes fazer visita, eu não sento, eu fico de pé. Falo, senta, pastor, senta. Não, deixa eu ficar de pé. Não posso sentar mais que 20 minutos, não, senão eu sou arrebatado aqui. Vou para o terceiro céu, aí pronto, aí meu irmão e eu conversam, pronto. Então, eu sei que o cansaço do dia a dia ele vem, mas os irmãos que participam na terça-feira, tempo atrás nós passamos um vídeo, porque estávamos falando a respeito de batalha espiritual, que se chama Os Demônios do Templo. Não os demônios no templo, mas do templo. É interessante que ali a pessoa sentadinha jogando dardos. Dardos, vê uma criancinha, distrai totalmente a pessoa, começa a prestar atenção na criança, e a palavra passa direto, não surte efeito. Lança dardos, a pessoa, ela estava o dia todo com o olho parecendo um de peixe, arregalado. E depois de sair daqui, ela vai continuar com o olho arregalado. Mas aqui ela senta aqui num lugar maravilhoso para dormir. Dormir aos pés do Senhor. E ela dorme, ronca. Tem irmão que a gente escuta até ronco. Não sei se essa é alguma gravação. Mas tem irmão que dorme que é lindo de ver. Se fosse o horário certo, mas não é. Mas dorme. A cabeça tomba de um lado e tomba de outro. Você está achando que é exagero? Eu coloquei, eu vou terminar, essa é para terminar. Eu coloquei, porque eu uso o Facebook só para colocar vídeo e colocar mensagem para isso, só para isso que eu uso. Eu coloquei esses dias um vídeo, o pior é que saiu exatamente essa cena. Eu daqui, o irmão, meu filho, eu já repreendo, o termômetro sobe aqui em cima, quando eu estou falando, meu filho, meu filho, pelo amor de Deus, filho. Pelo menos você, pelo amor de Deus, não fale mais isso. Pai, desculpa, eu esqueci. Mas o irmão sentado lá perto do Felipe é nosso cinegrafista, sentado lá perto do Felipe, o irmão, ele fez questão de esticar os braços, né? Claro que é o gesto tradicional, esticou os braços e só que funciona assim, quando você manda um vídeo, funciona assim, ele para em algum lugar. Então eu estou aqui, ele começou a gravar, não sei que momento foi, mas ele não vai parar exatamente no momento que começou, no momento que terminou. Ele para em determinado momento. Pode ser que esteja assim, pode ser que esteja assim. E esse vídeo que eu mandei pro Facebook, veja logo, Paulo de Almeida Paris. E esse vídeo no Facebook, o irmão tá bem assim, ó. Eu falei, não, tem que ser essa, irmão. Tem que ser essa. Justamente no ponto. Eu falei, só pra... Eu quase tirei, mano. Eu quase tirei. Falei, puxa, na igreja o pastor deixar o irmão dormir, isso aí paga. Tá bravo, tá difícil. Você pode entrar lá depois. Você pode ver lá os vídeos que eu adicionei, dos cultos, dos últimos cultos. O irmão tá vamos imaginar que ele esteja clamando ao Senhor, né? Clamando, invocando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Né? Vamos entender isso. Mas antes de levantar, depois que Deus pensar, antes de levantar, tá tudo bem. Então, amém. Glória a Deus. Vamos, sabe, querido? Vamos fazer uns alongamentos aqui antes de você sentar e depois que você levanta. Amém? Se coloca de pé então em nome de Jesus, que a hora está passando. Então, querido, nunca, querido, coloque nada acima do Senhor, nem igual a Ele. Senão nós vamos estar fazendo, querido, a mesma coisa que as pessoas fazem nas suas procissões, nas suas vidas cotidianas. E nós falamos muitas vezes assim, isso é idolatria. Mas será que nós estamos adorando ao Senhor Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Jesus virá, Jesus vai voltar. Isso é certo. A questão é como nós estamos esperando. Continua dizendo o estudo aqui que ele diz assim, tem nome de que vive, mas não vive. Sabe por quê? Porque esse pastor dessa igreja, ele tinha um status, ele era conhecido por muitos da época. Então ele tinha nome. Olha, fulano de tal, pastor. Ele tinha nome de que vivia. Mas o Senhor Jesus disse, olha, está mortinho. Mortinho da Silva, como diziam meus pais. Já morreu. Sabe, amado? Quero falar uma coisa para você, feche os teus olhos.
Não deixa a frieza tomar conta do teu coração, não. Deixa a frieza tomar conta do teu coração, não. Depois que a pessoa morre, algumas coisas que acontecem com ela é a frieza. Aquele corpo ele fica frio. Todo defunto ele é frio. Então não deixa a frieza tomar conta de você, não. Quando ela estiver batendo lá nos teus pés, querendo tragar você, não. Fala, não. Isso não pertence a Deus. Repreende em nome de Jesus, querido. Busca a presença de Deus. Busque a face do Senhor, querido. Clama ao Senhor, louva ao Senhor, adora ao Senhor, clame pela misericórdia dele. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor não vai permitir que você morra. Mas o Senhor, nosso Deus, ele é o dono da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. O Senhor Jesus veio para nos dar vitória. Mas a vitória nós só encontramos quando nós buscamos ao Senhor em fidelidade, quando nós permanecemos na presença dele, quando nós buscamos a ele, querido, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Jesus falou a respeito disso. Gostaria que você apresentasse o teu estado nessa noite diante do Senhor, porque eu não sei como é que você está. Eu sei que muitos não estão aqui, e Deus sabe que não existe momento mais importante do que esse, mas as pessoas deram prioridade a outro momento. Mas você que está aqui, querido, você sabe a importância de estar aqui. A palavra do Senhor diz: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então não deve ser trocado, querido, o nosso momento de adoração, o nosso momento de leitura, de meditação na palavra, o nosso momento, querido, de oração, de busca da presença do Senhor, não deve ser trocado por absolutamente nada. Nem, querido, pelos nossos amigos, nem pelo nosso trabalho, por nada, querido. Nosso momento diante do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Jesus, querido. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Não sei que estado você está, querido, mas eu vou orar nessa noite para que o Espírito Santo de Deus venha aquecer a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus, querido, venha reavivar o teu coração, para que você possa buscar a Ele, querido, com todas as suas forças. Não sei quanto tempo faz, querido, que você não chora na presença de Deus, querido. Talvez se chora diante de novelas, diante de filmes, diante de tantas coisas que não se deve nem ver, mas muitas vezes a pessoa chora e se derrama. Mas talvez faz tempo que você não chora diante da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, não querendo ser sentimental, mas eu quero dizer para você, querido, quando o Senhor ele chega em determinado lugar, querido, Ele é aquele que toca nossos corações, Ele é aquele que abala a nossa estrutura, querido. Ele é aquele que fala por cada um de nós que a voz do Senhor é poderosa. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Pai Santo. Sabemos, Deus, que, oh Pai Santo, os romanos, Deus, como naquela época, nós vamos traduzir, Senhor, como que os príncipes das trevas, Pai, têm tentado, Senhor, nos levar, Senhor, para uma outra adoração, para outro caminho que parece o Teu caminho, Pai Santo. Parece até mesmo, Deus, em um tempo de modernidade como esse que nós vivemos, Deus. Muitos, Deus, acham até comum, Senhor, frequentar, Senhor, festas juninas. Muitos, Senhor, acham coisas que são consagradas a demônios. Muitos, Senhor, acham comuns, ó Pai, assistir, Senhor, coisas que são consagradas, Pai, a Exus e tantas coisas. Muitos, Senhor, acham comuns, ó Pai, ver mortes e destruição, Pai. Muitos acham, Senhor, comum e natural, Pai Santo, não buscar a Tua presença, mas simplesmente, Senhor, preencher seus corações com outras coisas. Pai Santo, mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a liberdade, a libertação, Senhor, sobre cada vida, Pai, em nome do Senhor. Pai Santo, nós não aceitamos, Deus, esse mal em nosso meio, toda a modernidade, Senhor, que tem adorado a tantos deuses, Pai, ao Deus Sol, ao Deus Lua, a tantos deuses, Pai, que têm sido adorados em nosso tempo, Senhor. E o Senhor, que é o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, o Senhor muitas vezes deixa de ser adorado, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, porque tantas vezes, Deus, falamos que somos fiéis a Ti e mostramos infidelidade através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos. Nos perdoa, Pai, por tantas vezes, Deus, que louvamos ao Teu nome e cantamos até mesmo, declaramos que o Senhor é o nosso general, mas nós nem fazemos parte do Seu exército, Pai Santo. Mas nós cantamos porque é uma música que alguém recebeu do Senhor, Pai, e nós achamos bonita. Oh, Pai Santo, por muitas vezes, Senhor, que nós cantamos que pela fé no Filho de Deus, nós somos mais que vencedores e nós vamos permanecer. Mas quando o obstáculo ele se coloca, Pai, diante de nós,
nós olhamos para trás e dá vontade até mesmo de voltar atrás, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Por tantas vezes, Deus, que falamos de vitória e vivemos, Deus, em encruzilhada de derrota. Nos perdoa, Pai Santo. Perdoa, Deus, nós como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Poderíamos até, Deus, festejar, Pai, mas nós sabemos que é tempo de prantear. É tempo, Deus, de rasgar as nossas vestes, os nossos corações na Tua presença, Pai. Pelo cristianismo que nós vemos hoje, Pai Santo. Não um cristianismo de orgulho, Pai. Eu louvo a Deus pelos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Mas falando no geral, não um cristianismo de orgulho, mas um cristianismo de dor, de lástima, Deus, de vergonha. E nós, Deus, temos que ter o mesmo sentimento que é o Senhor Jesus. E nós nos envergonhamos, Deus, pelo mundo em que nós vivemos, Senhor, pelo cristianismo que nós vivemos, o cristianismo da nossa época, e tenta até mesmo, Deus, nos sufocar. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de nós e de toda a nossa geração, dos nossos filhos, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a dar o alimento, Deus, para as tuas ovelhas, Senhor, para os teus filhos, para esses que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, instrui, Pai, a cada dia, a cada um de nós, Pai. Guarda os nossos passos, Senhor, e coloca, Senhor, assim como disse o salmista, coloca um anjo, Senhor, na nossa boca, guardando, Pai, para que nós não venhamos a falar palavras torpes, Pai, para que venha escandalizar o irmão e ele venha, Deus, sair da Tua presença por nossa causa. Nós queremos ser edificadores, queremos ser construtores do Teu reino, queremos ser aquilo que o Senhor disse para Pedro, Senhor. Nós queremos ser também uma pedrinha, Senhor, para a edificação do templo do Senhor, da obra do Senhor nesse mundo em que nós vivemos. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nos purifica e nos justifica com o Teu sangue precioso, porque o que nós mais queremos, Deus, não é, Senhor, simplesmente um templo, Deus, para a adoração do Teu nome. O que nós mais queremos não é isso, Deus. O que nós mais queremos é a Tua presença, Deus, em nossas vidas. Nós queremos fazer o melhor para Ti, mas o Senhor permitir que não seja assim, Pai. Nós queremos continuar adorando ao Senhor aqui mesmo. O que nós mais queremos, Deus, é que o Senhor não retire a Tua presença, Deus, do nosso coração, das nossas vidas. Porque a única coisa que nós temos de preciosa, Pai, é a Tua presença em nossas vidas. Se nós perdemos a Ti, Pai, não adianta nem viver mais, Pai. Nós poderemos dizer que seremos e somos os mais miseráveis desse mundo, mas pela Tua misericórdia, pela graça, pelo Espírito que habita em nós, então nós podemos dizer que somos os mais privilegiados, podemos dizer que somos vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos fortalece, e no Senhor nós podemos todas as coisas. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa esses que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, abençoa as suas vidas, dá graça, Pai, para cada um deles, Pai, para que eles possam permanecer diante da Tua presença, tendo a Tua presença como valiosa e preciosa aos Teus olhos, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam guardar, Deus, a Tua palavra, Senhor, nos seus corações, Pai, e possam, Deus, adorar, não simplesmente, Deus, os seus filhos, adorar sua esposa, adorar aquilo que tem, mas adorar somente ao Senhor, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Pai. E eu Te peço nessa oração, Deus, que o Senhor possa levar os Seus filhos em paz e segurança para os seus lares. Guarda-os, ó Deus, na Tua presença, para que no próximo culto, na terça-feira, Deus, eles possam estar aqui aprendendo do Senhor, aprendendo com o Senhor e aprendendo, Deus, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu Te louvo, Pai. Eu Te glorifico, meu Deus, eu Te agradeço, Pai.